Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, né, que a liturgia de hoje nos faça atingir a estatura de Cristo e a maturidade da fé. Reunidos e unidos como irmãos e irmãs em Cristo, que nós realmente possamos celebrar alegremente. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 a 9, depois o capítulo 19, versículo 1 a 7. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 a 9, e depois o capítulo 19, versículo 1 a 7. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo-se, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Davi, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-se de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém, um espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão instrumentos de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem a Davi, dizendo: Trazei-mo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Então essa primeira leitura mostra pra gente,
são 2 capítulos, né? O primeiro capítulo falando sobre a amizade de Jonatas e Davi, e o capítulo 19, né, que Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi, né, e também, né, Mical engana seu pai e salva Davi. Então a gente vê aqui, quando Davi voltou, né, depois de ter matado o Filisteu, né, depois de ter matado o gigante Golias, né, todas as mulheres das cidades, né, saíram ao encontro do rei Saul dançando e cantando alegremente, né, ao som de tamborins e símbolos, né, enquanto dançavam diziam em coro, né, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então, a gente viu aqui, né, o cântico das mulheres, né, que deixou Saul indignado. Então a gente vê aqui, né, infelizmente, né, que Saul tinha inveja de Davi. E aí, né, Mical, né, engana a seu pai, né, e salva a Davi, porque Saul, né, tentou matar a Davi, né, e essa primeira leitura mostra pra gente que nós não devemos fazer mal a ninguém, né? Então que a gente possa realmente sempre ter coisas boas dentro de nós, né? Que a gente possa realmente sempre fazer o bem a todos, né? A gente vê aqui, né, infelizmente, a inveja, né, de Saul, né? Porque Davi matou 10.000, né, enquanto que ele matou só 1.000, né, as pessoas estavam falando ali, né, então a gente não deve ter, né, isso dentro do nosso coração, a gente deve ter sempre coisas boas, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 3, versículo 7 a 12. Marcos capítulo 3, versículo 7 a 12. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e do Meia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Então, hoje, né, o Evangelho de São Marcos, né, ao retratar Jesus como anunciador do reino, sintetiza o seu ministério com o binômio ação-pregação. Jesus cura, ação, e prega, ensina. As passagens de hoje, né, um sumário da atividade de Jesus na Galileia, diz que ele curava muitos, mas não diz que ensinava, né? O Evangelho ressalta que muita gente foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. A multidão não veio a Jesus para ouvir o seu ensinamento, muito menos por fé. A motivação era o interesse pela capacidade extraordinária, pelo fato de Jesus curar, né? As pessoas jogavam-se sobre ele para tocá-lo, né? Então, era gente que vinha de 7 regiões explicadas pelo evangelista. 7 regiões sugerem pelo menos 2 coisas. Primeira, a fama de Jesus já se espalhara por todo Israel. Segunda, né, passa a ideia de totalidade. E, de fato, as personagens humanas que participam da narrativa só descobrirão quem é Jesus paulatinamente e contemplarão plenamente a identidade dele somente no final. Então, as personagens sobrenaturais, ao contrário, sabem quem é Jesus. Deus na cena do batismo e da transfiguração, né, a cena do batismo, Marcos capítulo 1, versículo 11, e da transfiguração, Marcos capítulo 9, versículo 7. Os espíritos maus e os demônios, né, no capítulo 1, versículo 24, capítulo 3, versículo 11, e depois o capítulo 5, versículo 7, todos do Evangelho de Marcos. Então, para nós, os leitores do Evangelho de Marcos, são revelados desde o início
os mistérios da identidade de Jesus, Messias e Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1. Para que possamos crescer e nos firmar na fé madura e desinteressada. Então, crer em Jesus simplesmente porque Ele é o Senhor, Deus e Salvador. Então, que nós possamos realmente, espalhar essa boa nova a todos, tá certo? Que Deus é o Senhor, Deus Salvador, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.